Olá, minha companheira, meu companheiro de propósito, de jornada rumo ao propósito. Estamos de volta para mais uma aula. E nós ainda estamos dentro desse grande bloco que eu estou chamando de Caixa de Pandora, porque depois daquele primeiro bloco que eu chamei de Eureka, com ênfase em descobrir o propósito, entender o propósito, e foi um bloco bem inspirativo, esse segundo bloco fala de você lidar com os prejuízos, os danos, as hemorragias, as questões que podem te segurar, te barrar, te bloquear. Por isso é fundamental, então, nós tratarmos desses temas antes de nós prosseguirmos. E na aula de hoje eu quero falar sobre modelagem e referência. E não tem jeito, todos nós, de maneira consciente ou inconsciente, nos modelamos em alguém ou mais de uma, duas pessoas, duas, três pessoas. Isso ao longo da vida, não tem jeito. Isso pode ser algo inconsciente, que você não vai perceber claramente, ou deliberadamente, por afinidade, por proximidade. E isso é tão crucial que vai determinar sua vida. Isso vai determinar o seu futuro. Então, vamos ver aqui a nossa definição que eu preparei para vocês e vamos ler com mais objetividade. Estabelecer como exemplo para algo ou para si próprio. Nos modelamos pela referência dos nossos pais ou pessoas que ganham acesso e influência na nossa vida. Então, são modelos. E isso é tão forte que quando você vê algumas pessoas trabalhando juntas, caminhando juntas, é impressionante notar que às vezes até o sotaque, a maneira de falar, o gosto, a maneira de vestir, e aí tendem a se comportar como rebanho, né? como manada. Todo mundo com o mesmo tipo de corte, com o mesmo tipo de roupa, com o mesmo tipo de linguajar, jargões, gírias. E isso é muito importante, nós precisamos disso. E quem é que começa esse processo em nós? Os nossos pais, ou deveriam ser o nosso referencial para essa modelagem. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que eu preparei para você também e logo logo a gente prossegue. Vamos lá. Você já ouviu falar no termo modelar o comportamento de alguém? Muito bem. Em um vídeo anterior eu falei sobre calibrar o comportamento. Calibrar tem a ver com perceber. Se você ainda não viu, dá uma pesquisada aqui no YouTube que você vai encontrar. Mas agora nós vamos falar sobre como você pode modelar, mais ou menos fazer um copia e cola do comportamento de alguém. Eu sou Alexandre Fortes, eu sou coach, já trabalho com coaching há mais de 10 anos, também há mais de 10 anos já sou formado em coaching e tenho uma formação também em PNL, Programação Neurolinguística. Então vamos lá, se você é uma pessoa que está sempre esperta, sempre prestando atenção nos outros, pode ser que você tenha uma vantagem competitiva enorme em relação à maioria das pessoas, que é observar com atenção as pessoas que têm sucesso em alguma área. Por exemplo, pode ser que você já modelou o que seus pais faziam, você já modelou talvez o que seus amigos faziam, e talvez você já modelou o que os seus mestres, o que os seus chefes faziam. Isto porque você primeiro observou com atenção e percebeu comportamentos. Percebeu sinais, detalhes de como fazer alguma coisa, como pensar a respeito de alguma coisa e copiou de outras pessoas. E isso não é feio, isto que é muito importante. Quando a gente tem o hábito de prestar atenção, de calibrar, de entender exatamente o que a pessoa está querendo fazer, o que a pessoa está querendo dizer com determinado sinal ou linguagem, verbal ou não verbal, nós podemos entender e usar aquilo a nosso favor. Eu vou contar uma história para que você entenda um pouquinho do ponto de vista prático do que eu estou falando. Eu tive a oportunidade ao longo da minha jornada, eu estou com 47 anos, eu trabalho praticamente desde os 13 ou 14, então eu já trabalho há aproximadamente 30 e poucos anos. Eu tive a oportunidade de me encontrar com muitos profissionais.
E eu vou contar a história de um desses profissionais que foi um dos meus primeiros chefes, que foi o Ademir. O Ademir é um grande contador. Não é um contador de histórias, né? É um contador da contabilidade. E foi meu chefe. Com o Ademir, eu consegui modelar, por exemplo, a importância de você ter disciplina, de você ter seriedade num ambiente de trabalho. E eu era muito jovem quando eu trabalhava no escritório contábil do Ademir. Então, durante muito tempo, observando, acompanhando, entendendo o comportamento, como funcionava a mente daquele meu chefe, eu fui absorvendo o que havia de bom. E talvez hoje, né, aos 47 anos, eu consegui algumas coisas na vida profissional e na vida pessoal, porque lá no passado, sem me dar conta, eu modelei. Obviamente, antes de modelar, prestei atenção, identifiquei no detalhe o que funcionava bem para o Ademir e procurei extrair o que servia para mim. O Ademir talvez nunca ouviu falar disso e eu espero que ele assista esse vídeo porque eu sou muito grato a ele e a muitas pessoas que eu encontrei na vida e pude modelar e aprender observando. Então, não há mais ninguém original hoje em dia. Não tem nenhum Adão 2, o retorno. Isso não existe. Todos nós passamos a agir, falar, pensar e a nos comportar como o nosso modelo. E, dando sequência, a primeira grande referência da minha vida, da sua vida, de todos nós, deveria ser o seu pai. Deveria ser a figura paterna. Porque o pai é dado para propósito, para indicar propósito. A figura da mãe é mais para alimentar, proteger, acolher, amar, suprir. O pai desafia, o pai aponta caminhos existenciais. Não é raro você perceber os filhos seguindo a profissão do pai. É muito forte a necessidade, a importância do pai. E infelizmente, muitas vezes, por conta da desconexão e da falta de intimidade, da falta de conexão emocional real entre pai e filhos ou filha, você vai ver que essa figura não acontece dentro de casa. Então você se modela em outra pessoa que você passa a admirar, pessoas com quem você tem afinidade, e não interessa se são próximas ou distantes. E nesse entendimento, é preciso entender que a grande maioria das pessoas que desfilam ao longo da sua vida, pessoas com quem você tem contato próximo, elas não têm importância nenhuma na sua vida. Essas pessoas vão entrar e vão sair e não vão deixar marca nenhuma. E poucas pessoas, por experiência, eu diria que entre 4, 6 pessoas vão marcar a sua vida de maneira determinante, marcando o seu futuro, influenciando a sua vida, influenciando visão, carreira, propósito, percepção, leituras da realidade. E essas pessoas, então, têm algumas características fundamentais. Por que elas têm, então, tanto acesso na nossa vida e passam a ser esse modelo, essa referência que nós adotamos, que nós emprestamos? Primeira coisa, porque elas acreditaram em você. É isso que faz toda a diferença e é isso que nos desarma, é isso que nos leva a ser abertos, vulneráveis, inspirados por essas pessoas, porque de alguma forma elas emitem a informação que acreditam em nós, que acreditam em você, acreditam no seu potencial. Elas têm essa atitude gratuita de investir nas nossas vidas. Então eu escrevi aqui a segunda característica: elas decidem investir generosamente, sem necessariamente alguma expectativa de retorno. Elas repartem, compartilham, e isso é um ato de afeto, é um ato de amor. E por causa disso, um vínculo é criado. E isso é tudo imperceptível na maior parte das vezes, isso é tudo inconsciente.
E na sequência, por causa disso, essas pessoas ganham acesso ao nosso coração. Por isso, algumas figuras como o líder, o pastor, o padre, o chefe, o professor, essas pessoas, elas têm um papel extremamente importante e delicado na vida das pessoas, porque muitas vezes são essas pessoas que fazem esse grande papel de referência, às vezes vocacional, de referência existencial, referência de modelo de propósito, modelo de projeto de vida, e isso muda tudo, isso muda o destino, muda o futuro, muda os caminhos, muda as escolhas, afeta as decisões, e isso é muito, muito forte. E finalmente essas pessoas, elas se tornam fonte de admiração, de respeito, e por isso a tendência é nós adotarmos o seu perfil ético, o seu perfil moral, o seu perfil de valores, de estilo de vida, e tudo isso se torna então internalizado nas nossas vidas. E por causa disso, eu diria que você é a média das pessoas com quem você se relaciona. Você é a média das pessoas com quem você anda. E isso não tem escapatória. E especialmente nessa questão de modelagem, vai ser assim. Isso funciona tanto para bem, para êxito, quanto para fracasso. Para te catapultar para novos patamares, novas alturas, novo nível de percepção, de crescimento, de enriquecimento ou de empobrecimento. Quando esse referencial, esse modelo é o dono da boca de fumo da esquina, é o bandido lá da favela, é a pessoa que vai te puxar para baixo, que vai te arrastar para um estilo de vida negativo, envolvido com drogas, com problemas, com loucura, com fim da linha, sem nenhum futuro promissor. Então, essa escolha que nós fazemos, ela vai basear completamente na nossa autoestima. Muitas vezes você se aproxima de pessoas mais ricas que você, e quando eu falo rica, por favor, não estou falando aqui de dinheiro, mais ricas de pensamento, de profundidade, de riqueza, de conhecimento, de sabedoria, de experiência. Muitas vezes você se vê inibido, intimidado de se aproximar dessas pessoas que têm muito mais do que você por causa da sua autoestima baixa. Então a nossa autoestima, ela determina qual é o grupo que nós vamos escolher andar. Isso é tão sério, tão fundamental, que determina com qual grupo eu vou me sentir aclimatado, confortável. E isso aí tem tudo a ver com a sua autopercepção como pessoa. Então, pessoas preciosas vão vir para o seu caminho e elas vão determinar todo o seu futuro. E aqui eu gostaria até de ser meio que profético, se eu posso fazer isso com você nessa aula. O próprio destino, a própria vida, a própria existência vai compor, vai concorrer, vai haver um complô celestial, colocando pessoas certas no momento certo para a coisa certa na sua vida. Eu posso te falar de N pessoas que foram colocadas na minha vida e elas chegaram no momento certo, nem antes e nem depois. No momento em que eu estava preparado para dar certas respostas. E da minha parte também eu me vi sendo encaixado na história de pessoas preciosíssimas, no momento certo, para ser influência certa, para lançar essas pessoas para cima, para abrir caminhos, para aplanar processos, para abrir portas, para equipar, fortalecer, para armar essas pessoas com a capacitação para algo novo. E aqui, na nossa sequência, eu quero te falar que
Algumas pessoas serão temporárias. Há propósitos que são limitados, propósitos que vão acontecer na sua vida para preparar você para algo muito maior. E nesses propósitos transitórios, temporários, vai ter gente que vai ser muito importante, mas vai ficar na sua vida por 1 ano, 2 anos, 5 anos. E outras pessoas serão colocadas na sua vida para essa jornada completa. Durante todos os anos, todas as décadas de vida, essas pessoas serão ali como fonte de inspiração, de apoio, de desafio, de cooperação, de investimento na sua vida, para que você cumpra o grande propósito existencial para a sua vida. E aí, a quem cabe identificar essas pessoas? Pessoas que não têm peso nenhum, que vão entrar, vão sair, e como diz o termo, né, o jargão aí fora, não cheira nem fede, não vai mudar nada, não vai alterar coisa alguma. E isso é a grande maioria de pessoas, parentes, vizinhos, colegas, pessoas próximas, amigos, vão entrar, vão sair e não vão deixar marca nenhuma. Mas algumas pessoas são chave. Essas pessoas, presta bem atenção, cumpre a você identificá-las. Essas pessoas foram dadas pela existência. Elas se tornaram potencial para o cumprimento do seu propósito. E elas foram dadas a você para investir na sua causa, para investir na sua vida, para aperfeiçoar método, visão, prática, entendimento, iniciativa, para responder desafios, responder perguntas, questões, dúvidas. E essas pessoas vão fazer toda a diferença. Você conhece quais são? Você consegue identificar quais são? As pessoas que já fizeram um grande efeito na sua vida e as que hoje têm feito, então, toda essa diferença, você é o responsável por identificá-las e caminhar com elas e honrá-las e internalizar tudo que você puder receber de aprendizado, de sabedoria, de método, de visão, de percepção, de experiência, de know-how, de todas as áreas, em todas as áreas. Eu espero que essa aula de hoje tenha te inspirado bastante. Nos vemos na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.